Amém. Então vamos lá, vamos falar sobre o retorno. Há muito, gente, que a gente falar sobre retorno, mas hoje eu quero focar em duas áreas que elas estão ligadas: o retorno à santidade e o nosso encontro com Jesus. A vida com Jesus é um processo de muitas etapas. A vida com Jesus não é uma corrida para ver quem chega primeiro. Às vezes as pessoas acham que seguir a Jesus é uma corrida para que as pessoas cheguem até o batismo. E parece que depois do batismo não tem mais nada, só marasmo. Não, a vida com Jesus não é só chegar até o batismo. Queridos, a vida com Jesus, ela é um processo que tem muitas etapas. Hoje pela manhã eu estava orando, Deus nos deu a oportunidade de ficar nessa noite, como eu disse, é férias Abraão, a gente ia retornar ontem. E aí a gente chega ali, vê um marzão que a gente não tinha visto, só tinha visto a TV e só o quarto, pouco da praia, e a gente disse assim, vamos ficar. Aí a gente, vamos escolher um hotel, na hora ali, vem para cá, escolhe o hotel, a gente chega num hotelzão, quem conhece ali, Canasvieiras, Avenida das Nações, quando você segue aquela avenida, lá à esquerda tem um hotel maravilhoso, assim, talvez você já tenha se hospedado lá. Eu vi aquele hotel, sacada, frente, assim, para minha família, tudo do melhor. E eu disse assim, o pessoal já olhou, agora vamos dobrar para o outro lado. Aí a gente achou um hotel 3 vezes mais barato que aquele. Aí chegamos lá, porque para minha família eu sou o melhor, né, gente? O que adianta? Ostentação, riqueza não traz alegria. Mas aí a gente olhou lá, aí chegou um apartamento. Aí naquele apartamento, a moça perguntou assim, você quer com vista para o mar ou sem? E qual a diferença? Se fosse eu responderia, um olha para o mar e outro não, mas tudo bem. Aí ela foi educada, disse assim, R$20. E assim, para minha família o melhor, vamos ficar com vista para o mar. Aí quando a gente chega no apartamento, se você olhar 57 graus assim, que de frente não vai ver o mar, tá? Mas 57 graus assim, você consegue ver o mar. A gente precisa entender, gente, que o lugar onde a gente está é o lugar que a gente faz da presença do Senhor. Eu tenho certeza que naquele apartamentão lá, enorme, maravilhoso, jacuzzi, havia muito casal brigando. Mas na simplicidade, às vezes a gente está muito mais feliz. Porque a gente está junto, celebrando, vivendo melhor. Querido, isso é a vida com Jesus. A vida com Jesus é você entender que chega momentos que você precisa tomar escolhas e decisões na sua vida. E se você já anda com Jesus há bastante tempo, querido, você precisa resgatar algo que talvez você tenha perdido, que o Espírito Santo falou ao meu coração, que significa a palavra santidade. Talvez você tenha tido um encontro com Jesus, mas esqueceu-se da santidade. Chega verão, as pessoas ficam muito malucas. Mas, querido, a santidade, esse é o momento da gente entender que é um processo, que nós estamos alcançando, que nós estamos vivenciando. Assim como eu falei, chegamos na praia, ficamos procurando um lugar, vimos um lugar aquele a gente não quis, não que a gente não queria, mas enfim, fomos procurar outro lugar e entramos. A vida cristã é isso, são etapas e são escolhas na sua vida. Talvez se eu escolhesse ficar naquele apartamentão lá, enorme, talvez a gente teria muitas dificuldades financeiras na frente. Então a gente faz uma escolha de que não vai nos prejudicar lá na frente. E santidade, presta atenção no que eu estou dizendo, santidade é algo que você escolhe hoje, que lá na frente não vai te prejudicar. E muitas vezes nós estamos escolhendo coisas para agradar a nós mesmos e aos nossos olhos e não estamos esperando nas consequências. Por mais que eu disse que as nossas férias foi de Abraão, Abraão dizia assim, olha, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Para onde? Não sei. Eu sei que a gente saiu com a nossa roupa, saímos com o nosso terno, que a gente ia num casamento. E aí quando a gente teve Covid, assim, será que a gente vai no casamento? Já não sei mais. Voltamos para Porto Alegre, onde moramos, o que a gente faz? Mas a gente consulta o Senhor e o Senhor nos enche. E se piora? E se dá um problema maior? Bom, Deus vai cuidar de nós, tem hospital em tudo que é canto e ficamos lá mesmo. Mesmo talvez com temor, assim, mas sabe, confiando que tudo está nas mãos de Deus. Porque eu pensei no meu passado atlético, né? Isso que... Não sei porque as pessoas riem quando eu digo isso. Eu tive 3 semanas para pensar nas piadas, gente. Então são boas as piadas de hoje.
E a gente coloca o nosso coração no Senhor, a gente coloca a nossa vida em Deus, e a gente confia que Ele está nos ajudando nesse processo cheio de etapas. E a gente entende que a vida cristã não é uma corrida de quem chega lá primeiro, mas a vida cristã é um processo que cada dia nós fazemos uma escolha. Por exemplo, hoje você vai fazer uma escolha, todos os dias você vai ler o seu devocional. Querido, você está semeando algo, você está gerando uma etapa espiritual na sua vida, que você diz: olha, todo dia pela manhã eu vou ler a palavra de Deus e vou me alimentar do Senhor. E quando você faz isso, você aproxima mais do Senhor, e nessa noite você vai poder tomar mais decisões que vão te aproximar de Jesus. Eu estava lembrando, Felipe, da tua mensagem, pastor, e o batismo? Eu disse: vamos ver, irmão, deixa eu voltar. Sabe, gente com desejo, assim, eu quero me batizar, eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero logo esse negócio. Outro irmão lá me mandou: mas como é esse negócio de membresia? Eu quero me tornar membro de uma vez. Sabe, são processos da vida cristã, que a gente vai vivenciando, que a gente vai vivendo, e que a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus, e a gente tem expectativa, ansiedade das coisas do Senhor. Querido, estar com Deus é uma das coisas mais preciosas, só que muitas vezes nós abrimos mão. Sabe, uma das nossas frustrações do Covid é que a gente queria muito em 2 igrejas lá em Florianópolis, mas aí Deus nos deu um presente melhor. Eu pude ouvir o irmão João pregando, eu pude ouvir o pastor Rogério pregando também na outra semana. Tá tão precioso. A gente ali em isolamento, não podia sair, ficar, mas a gente saber que estava se alimentando do Senhor, e a gente poder estar sendo cheio da presença do Senhor. E querido, isso é um processo, é algo que a gente semeia. Veja como funciona esse processo da vida cristã. Se você tem sua Bíblia, abra lá ela em Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos capítulo 6, verso 22. Olha um pouquinho como funciona esse processo. Mas agora, Romanos 6, 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Se você puder, grifa essas 2 palavras, santidade e vida eterna. Quando nós encontramos a Jesus, nós somos libertos dos nossos pecados. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, querido, quando a gente tem encontro com Jesus, Deus nos livra de algumas coisas. Querido, quando você encontrou Jesus, você não encontrou apenas algo, você encontrou algo que muda a tua vida e a tua história, e que vai fazer você sofrer menos. Mas para que você possa sofrer menos, você precisa se entregar. Não dá para viver com Deus pelas metades. Quando nós encontramos Jesus, nós somos libertos do pecado. Meu amado, essa mensagem não é apenas para quem está chegando na igreja hoje, porque a gente tem um hábito, às vezes, de quando ouve a palavra de Deus, dizer assim: não, hoje ele vai falar sobre voltar para Jesus, eu vou na igreja todo domingo, eu estou bem com Jesus. Está nada. Muitas vezes você está na igreja só de corpo presente, porque a alma, os pensamentos, está no gol da rodada, pensando no Palmeiras, e o Grêmio está preocupado, que agora o Palmeiras está vindo com vontade, e essa é a tua inquietação, e a gente está aqui de corpo presente, balança a cabeça, né? Porque não, amém, amém, e a gente faz. Mas querido, quando a gente encontra Jesus, a gente encontra uma possibilidade de entrega. Nós precisamos parar de vir no automático, mas ter em Deus a expectativa que agora nós não estamos mais brincando com o pecado. Meu amado, você que está brincando com o pecado, pare de brincar com o pecado em nome de Jesus. Não brinque com o pecado, porque o pecado é algo mortal que pode tirar a tua vida. O pecado é algo que pode te destruir por completo. Não apenas o teu corpo, mas o pecado tem a propriedade que nós damos a ele, ao pecar, de nos levar para um lugar distante de Deus.
E é interessante a gente entender que agora a gente não é mais escravo, como diz o texto. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. Meu irmão, você tem poder e autoridade para vencer o pecado que está rodeando na sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão de agora não ser mais escravo do pecado, mas de agora você ser um escravo de Deus. Se você acha a palavra escravo muito pesado, pense na palavra servo. Algumas versões trazem a palavra servo, de você servir ao Senhor. Mas na NVI, que é o texto que estou trazendo para você, e algumas outras versões fala exatamente de ser escravo. Mas a diferença é que nós escolhemos ser escravos. De nós escolhemos assim, Deus, eu vou ficar contigo. Deus, agora, em vez do pecado me dominar, porque muitas pessoas não conseguem se livrar do pecado, porque o pecado as escravizou. Elas são controladas pelos seus impulsos imorais, alcoólicos, às vezes fumando, são controlados. Então você está sendo escravizado pelos seus pecados, escravizado pela murmuração. Aquele irmão que não aguenta, sempre tem um comentário para fazer sobre um irmão, sobre uma irmã. Você está sendo escravizado pelo pecado, você precisa se livrar disso. Você precisa abrir mão disso e dizer, Deus, agora eu quero ser o teu escravo, eu quero estar à tua disposição para aquilo que você precisar e quando precisar. Mas sabe o que acontece? Nós não entendemos esse texto e nós não nos identificamos como sendo aqueles que se entregaram, mas a gente se encontra como aqueles que são mordomos, mas com horário, 8 horas. Deus, me peça tudo que você quiser, das 8 da manhã às 6 da tarde, depois é comigo. Às vezes nós pensamos que nem o nosso trabalho. Se o teu chefe te liga depois do horário de trabalho, como é que você fica? Ah, meu Deus, nem atende o celular. Faz de conta que eu não vi. Não vi, tocou 10 vezes, não vi. E assim que a gente faz com Deus, porque a gente diz assim, Deus, eu te atendo até às 6 horas da tarde, depois disso, deixa cair na caixa, amanhã a gente vê o que acontece, agora eu vou viver minha vida. A palavra diz que tornar-se escravo é tornar-se disponível para o Senhor 24 horas por dia. Mas nós perdemos esse princípio, porque nós nos afastamos da santidade, porque nós negociamos a santidade. A santidade na nossa vida ela é negociada em um determinado tempo, mas não tem uma entrega. E a palavra de Deus continua dizendo que o fruto que colhem levam à santidade, ou seja, ser liberto do pecado é um processo na nossa vida que gera santidade. Menos pecado na sua vida é mais santidade. Agora pensa uma coisa, isso aqui é inversamente proporcional. Mais pecado, menos santidade. Querido, se você está achando que tem pouca santidade na sua vida, não é o que tem pouco, é que tem muito pecado na sua vida. E o pecado está impedindo de você viver uma vida santa, porque quanto menos você peca, mais santo você se torna. Faz lógica para você? Quanto mais você se afasta do pecado, mais você se aproxima de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vive uma vida de santidade. Uma das minhas grandes preocupações nessa primeira noite de retorno de férias é que as pessoas viessem na igreja para me ouvir. Uma coisa que eu me angustiei muito quando eu pensei nisso. Porque, amado, você tem que estar aqui para ouvir a voz de Deus. É Ele que você tem que ouvir. É Ele que você tem que querer. As minhas piadas são muito ruins, irmãos. A minha palavra ela só é porque o Senhor a traz para poder compartilhar. E para a gente poder viver isso, querido, não venha para ouvir um homem, mas venha para ouvir o Deus falando com você. Deus dizendo para você que você precisa tirar o pecado da sua vida para que você possa viver uma vida santa. E o retorno à santidade vai tornar você cada vez mais apto para ter esse encontro com Jesus. A duração desse processo, querido, de santidade é um período que leva toda a vida. A vida cristã é mais do que chegar até Jesus, mas a vida com Ele é permanecer nele. Seu objetivo não é chegar até o batismo. Seu objetivo de vida é, depois do batismo, permanecer. É que nem os casados, né? Laís, Vini, agora estou com o microfone, eu falo.
Agora, o objetivo já casaram. Agora o objetivo é permanecer casados. Permanecer. E ninguém dá conselho que é difícil permanecer casado, tá, gente? Eles precisam ouvir boas palavras. Ao que empodere eles, que os ajude nos momentos. Permanecer é a nossa meta de vida cristã. E quando nós permanecemos, nós vivemos diante dele em santidade. Lembro para você que o nosso objetivo não é chegar primeiro, mas permanecer. E sabe o que mais? Levar o maior número de pessoas que nós pudermos para ter um encontro pessoal com Jesus. Pensou na santidade? Mais santidade, menos pecado. Agora pensa numa outra coisa comigo, querido. Quanto mais santidade você tem, mais objetivo, mais desejo você tem de que as pessoas também tenham esse encontro com Jesus. E quando nós entendemos que a nossa vida não é chegar, mas permanecer, a gente entende que nós precisamos levar o maior número de pessoas conosco. Que a gente precisa trazer mais pessoas para Jesus, que a gente precisa trazer mais pessoas para conhecer Jesus, mais pessoas para viver uma experiência com Ele, porque, queridos, as pessoas, eu me apavorei, irmão, período de férias, não estou acostumado tanto com isso, mas o povo bebe, meus irmãos, o povo bebe muito, Jesus. Eu acho que se riscar um fósforo na praia pegar fogo o negócio lá. Como, querido? Que a gente olhando pessoas às vezes em adultério, vivendo distante de Deus, embriagadas, vivendo, às vezes nem sabe se é esposa, se é filha, e aí dá uma confusão na cabeça, e a gente fica olhando isso e diz assim, como não se importar com pessoas que estão distantes de Deus? Querido, o processo da santidade não é só com você. Sabe, a gente já fez campanha de cadeiras uma vez. Essas cadeiras, a gente fez uma campanha uma vez, cada um comprava 2 cadeiras. E aí Deus trouxe no coração, diz assim, mas que ninguém pense que é da própria pessoa que está comprando. Estou comprando minha cadeira na igreja, vou botar uma plaquinha, família fulano. Não, queridos. A gente compra as coisas para os outros usufruírem. A gente quer que mais pessoas tenham um encontro com Jesus e a gente possa vivenciar isso, porque há muito sofrimento, há muita dor. E, querido, se você não está vivendo um processo de santidade, provavelmente você também não está levando outras pessoas para Jesus. Querido, 2021 é o tempo de você usar suas redes sociais para glorificar o Senhor. 2020 eu sei que foi muito difícil de termos contato uns com os outros, de visitas. Mas agora está na hora da gente poder vivenciar a nossa fé e com muita ousadia levar pessoas para Jesus. Da gente falar, porque as pessoas estão mais receptivas, estão com o coração mais abertos, elas estão preocupadas, pensando na morte, pensando que podem ficar enfermos, e nós podemos chegar lá e dizer, olha, Jesus vai cuidar da sua vida. Querido, isso se chama você ser cheio do Senhor, tão cheio que isso extravasa. Jesus ensinou seus discípulos, em Mateus capítulo 10, verso 7, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. A nossa primeira razão na vida é levar a mensagem, e depois vem as demais. Querido, quando eu fico pensando sobre o retorno de Jesus, eu não fico pensando em garantir a minha salvação, porque nele eu sei que eu já estou salvo, Ele já me salvou. Agora eu estou no processo de permanecer na sua presença, mas nós precisamos nos aproximar muito mais das coisas de Deus, porque, querido, se afastar das coisas de Deus, não sei se você concorda comigo, é muito fácil se afastar das coisas de Deus. A gente tem que fazer um esforço para pensar no reino dos céus, e entender que o reino dos céus, ele está próximo. Mas agora, infelizmente, há pessoas que vivem as suas vidas, e se sobrar tempo, vivem a sua vida e a sua fé em Jesus. Pastor, primeiro é o meu prazer, depois as outras coisas. Não, querido, é o contrário, primeiro Jesus, depois vem as outras coisas. Você lembra lá de Mateus 6,33? Busque em primeiro lugar o quê? A sua vontade, os seus prazeres, ou busque em primeiro lugar a vontade de Deus?
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas a gente diz assim: primeiro é o meu prazer, depois de sobrar tempo eu busco o Senhor. Eu gosto de igreja, pastor. Igreja é legal, tem os cânticos, tem os irmãos, tem aquela aglomeração santa, com distanciamento, obviamente. E a gente consegue viver Jesus, mas as pessoas às vezes só querem isso. Mas agora está na hora de dar um passo. Vamos se batizar? Ah, pastor, não estou preparado ainda. Querido, eu já ando com Jesus há mais de 20 anos, mais de 25 anos. E eu posso dizer para você que eu não estaria preparado ainda para assumir tal compromisso com o Senhor. Mas Jesus é tão bom que Ele diz assim: não, dá o primeiro passo, que depois vem o segundo, depois vem o terceiro, depois vem o quarto. A prioridade na sua vida é Jesus, depois vem as demais coisas. E querido, tem oportunidade de você viver Jesus. Não é que agora você não pode tirar férias, acabei de voltar do período de férias. Se você não tirou férias, tire férias. Semana que vem, quem sabe, tem um feriadão bom. O pastor aconselhando as pessoas a viajarem. Domingo vai ter culto, gente. Não fica com esse negócio não aí, tá? Tô aí. Vai ter culto domingo. Mas se você puder descansar, descanse. Mas não descanse de Jesus. O problema é que a gente quer descansar e descansar de Jesus. Querido, por onde você for, você leva Jesus. A prioridade na sua vida é buscar Jesus, mas Jesus nos dá a oportunidade de irmos a lugares, amados, inimagináveis. De entender que às vezes nós não somos nem merecedores. Olha, meus irmãos, pelo que eu passei nas minhas férias, nesse período com a minha esposa, quem sabe no outro momento de conversa melhor, eu cheguei à conclusão, não mereci nada do que, só o Covid mereci, mas o resto não. O resto, sabe, viajar, a gente foi no Paraguai, irmãos, coisa maravilhosa lá, nas cataratas, ver aquele negócio lá, Jesus, as cataratas, é Jesus sussurrando no ouvido, é uma coisa maravilhosa. Eu ia até dizer que tem um cheiro, mas não sinto cheiro de nada, devia ter cheiro de água lá, devia ser um negócio legal, mas a sensação não tive, agora o ouvido estava bom. Jesus nos leva a lugares, e você tem que tomar cuidado com esses lugares. Os seus amigos te levam para lugares. Os meus amigos me levaram para Foz. Tem amigos meus que me levaram para Israel. Tem amigos que me levaram para Ruanda, na África. Tem outros amigos que me levaram para Gravataí, Viamão, né? Mas são amigos, bons amigos. Para onde os teus amigos estão te levando? Tome cuidado para onde os teus amigos estão te levando, porque às vezes eles estão te levando por uma vida de mais pecado. Isso significa menos santidade na sua vida. Se está faltando santidade na sua vida, querido, é porque está sobrando pecado. Há 3 perguntas interessantes que eu queria deixar aqui para que você possa refletir. Será que realmente desejamos que Jesus retorne? Oh, Jesus, volta, mas depois das férias. Queridos, eu queria que Jesus voltasse no meio das cataratas lá. Agora vem Jesus. Aí tinha um negócio de capinha lá, dizia assim: eu não quero capinha, eu quero experiência de Deus na minha cara, assim, né? Aquela água respingando e vindo e sentindo ali a presença de Deus. Quase o celular se afogou, mas valeu a pena a foto. Será que a gente quer que Jesus volte? Meu amado, se tem uma coisa que a igreja de Jesus perdeu ao longo dos séculos, é aquela ardente expectativa que Jesus voltaria a qualquer momento. E querido, se Jesus voltasse, a gente seria uma das pessoas mais felizes, mas teria muita gente infeliz, porque tem muita gente que ainda não conhece Jesus. Amados, eu quero que Jesus volte, eu só não tenho pressa, mas se Ele quiser voltar, Ele pode voltar, eu não mando nele, é Ele que manda em mim, eu que me submeto a Ele. E nós precisamos ter essa ardente expectativa de Maranata, vem Senhor Jesus. Mas por quê? A gente está com tanto pecado nas nossas vidas que nós assim, não Jesus, se tu puder tarda mais um pouquinho, não vem agora não, tem umas coisas para resolver. Não, querido, é agora que Jesus tem que voltar. Mas antes de Jesus voltar, meu amado, você tem que ter um compromisso com o Senhor, que é levar mais um para Jesus. Você tem um amigo que não conhece Jesus, sim ou não? Que pergunta, né? Claro que tem. Querido, quando foi a última vez que você falou de Jesus para ele? Não é convidar para ir na igreja, porque às vezes ele não quer ir na igreja. Mas quando foi que você convidou ele para ir na sua casa? E aí você diz assim, ó, vamos tomar um café. Aí na hora do café, diz assim, agora nós vamos orar. Primeiro já é uma coisa estranha para alguns, né? Mas enfim, aí você ora.
Querido, você já está emergindo aquele teu amigo numa atmosfera de oração. Porque você está na sua casa suas regras, né? Na sua casa você busca o Senhor, na sua casa você ora. Na minha casa, quem entra lá, nós oramos a refeição. Na casa dos outros, nós respeitamos e fazemos a nossa oração individual. Quando é crente, a gente cutuca. E aí, irmão, vamos orar? Sabe, a mesa pronta, e aí ninguém ora, o que a gente faz? E aí, irmãos, posso orar, fazer uma oração aqui, consagrando esse momento? Não, pode, pastor, por favor, tem a honra, né? Tá. E a gente ora ali. Mas a gente precisa envolver as pessoas nessa atmosfera de oração. E a gente só vai ganhar alguém para Jesus quando a gente tiver expectativa, ansiedade, que assim, ó, eu quero ganhar essa pessoa para Jesus. Só que a gente está tão preocupado com nós mesmos. Uma vez eu pedi algo para Deus, assim, Deus, cuida da minha família, que eu vou cuidar das tuas coisas. Mas às vezes a gente está dizendo assim, Deus, eu vou cuidar das minhas coisas, se sobrar tempo, eu vou cuidar das tuas. Entregar a vida a Jesus, querido, significa que agora você está fazendo a vontade dEle. Agora você está imerso. E você está aguardando a volta dEle. Mas enquanto Ele não volta, o que você está fazendo? Você está falando do seu amor para todos aqueles que precisam. E querido, muitas pessoas precisam. Nessa pandemia foi assustador o número de divórcios. As pessoas dizem assim, vai ser legal para os casais estão sem tempo. Meu Deus do céu, para alguns o tempo dentro da casa foi no cartório, divórcio. Não aguento mais essa mulher, agora eu entendo porque eu não fico em casa. E as pessoas se separaram muito por isso. E a gente talvez teve a oportunidade de ministrar uma palavra, não ministrou. Talvez a gente teve uma oportunidade de falar de Jesus e não falou. Por quê? Porque estava faltando santidade nas nossas vidas. Querido, a santidade vai te levar a você falar de Jesus para todas as pessoas. Quando eu pego um Uber, eu converso com a pessoa. Quando eu descubro que ela é crente, eu quase cancelo a corrida, assim, eu quero o próximo. Mas eu quero que não seja crente. Tinha que ter Uber, por favor, me escute e ouça. Motorista não cristão, eu queria pegar esse Uber. Porque para falar do amor de Deus, porque ele está lá, estou pagando ele vai me ouvir pelo menos 30 minutos, 20 minutos, se ele vai gostar, não sei, mas a palavra de Deus diz, prega a palavra insta, a palavra diz insta, só que é insta é insista, a tempo e fora de tempo. O problema é que a gente diz assim, não é o tempo ainda, a pessoa não está madura, não querido, é tempo e fora de tempo, porque enquanto você acha que não está madura, vem uma outra, qualquer religião, engata ela e leva. Por quê? Porque você disse que não era tempo ainda, mas querido, tempo é agora, porque Jesus está voltando, amém? Não senti muito firmeza esse amém, vou repetir para você pegar. Jesus está voltando, amém? Glória a Deus, edita aí e bota só essa parte. Nós precisamos, querido, ter uma ardente expectativa que Jesus está retornando, e isso nos levar a nós viver a maior experiência com Ele. Será que nós estamos preparados para o retorno de Jesus? É a segunda pergunta. A primeira é, será que realmente desejamos que Jesus retorne? A segunda é, será que estamos preparados para o retorno de Jesus? Pastor, não sei não. Se ele vier agora, talvez eu passe por média só. Mas no provão e a professora me dando nota que eu não mereço. Querido, será que você está preparado? Não tem o que você fazer para se preparar. Querido, a vida cristã é estar preparado. A vida cristã é em qualquer momento. Às vezes a gente chega numa casa que não estava planejado de fazer uma visita, e alguém diz assim, pastor, ora por nós. Eu vou dizer assim, não, irmão, não estou preparado para orar. Você ia gostar que alguém dissesse para você que não está preparado para orar? Querido, a gente não está preparado para coisa, que nem seu trabalho. Alguém chega no seu trabalho, tem um problema. Não, eu não estou preparado para resolver esse problema. Leva ele embora daqui. Dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Tem que encarar o problema. Querido, você tem que viver uma vida preparada. Você tem que estar sempre com a sua malinha. Ô Jesus, eu estou com o carro cheio hoje. A sua malinha de viagem preparada para que o Senhor te chamar. Estou indo. Estou subindo, Jesus. E não ficar dizendo assim, não, me dá mais uma semana, eu vou fazer um retiro espiritual, eu vou tirar umas músicas do meu celular aqui, uns vídeos que eu estava vendo que não estava bem de acordo com Jesus. Jesus, me dá só um pouquinho aí que eu vou fazer uma oração. Jesus, tu sabe que eu não mereço, mas... Não, querido, você já tem que estar preparado.
A vida com Jesus não é um momento onde você vai se preparar, mas você hoje já está preparado. Querido, eu tenho convicção que se Jesus vier hoje, eu estou no céu com Ele. E eu vou estar com você lá, amém? Oh, glória, ficou bom esse amém aí, gostei, fiquei com medo no primeiro momento. Você precisa entender que se Jesus vier hoje, Ele vai te levar. Porque às vezes a gente trabalha muito achando que a gente merece. Ah, mas eu não mereço. Não, querido, eu vou dizer uma coisa, eu não mereço nada que Jesus me dá. Mas Ele é tão bom que mesmo assim Ele me dá. Mesmo assim Ele me ama e demonstra o seu amor, diz assim, olha, Eduardo, tu não presta, mas eu gosto de ti. Sabe por quê? Porque Ele entregou a vida do seu filho na cruz, para que eu pudesse ter vida e vida abundante. Primeira pergunta é, será que realmente desejamos que Jesus retorne? Sim, querido, precisamos. Será que estamos preparados para o retorno de Jesus? Querido, pare de besteira e diz assim, eu estou preparado e vamos para cima, e eu vou abandonar o pecado, e você chega em casa agora, bota todas aquelas tranqueiras de pecado fora que você tem na sua vida, e diz assim, é agora Jesus, pronto, estou preparado. E o capeta vai vir, e o capeta vai dizer assim, tu não está preparado, porque tu xingou teu marido, tu xingou tua filha, porque tu não merece, tu está sempre fazendo barraco, e aí você repreende o diabo. O problema é que a gente dá trela para o diabo. Ah, realmente é diabo, então está certo, eu estou errado. Querido, em vez de você concordar com o diabo, deixe fora o pecado da sua vida e agora viva com o Senhor. E a terceira pergunta é, será que estamos preparados para voltar para Jesus? Jesus retornar é uma coisa, agora eu voltar para Jesus, porque às vezes a gente diz assim, olha, Jesus está voltando. Eu vou dizer para você que Jesus está voltando todos os dias. Todos os dias Ele vem buscar alguém. Alguém servo, filho fiel, e Ele leva para a morada eterna. Será que você está preparado para voltar para a casa do Pai? Querido, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi com Deus a ter saudade de coisas que eu nunca experimentei. É louco isso. Eu tenho saudade dos céus, irmãos. Eu nunca tive no céu, mas eu tenho saudade do céu, eu tenho saudade da casa do Pai, eu tenho saudade da presença de estar lá, não no mundo terreno, mas assim, pastor, alguma vez tu foi lá transladado em espírito? Não, nunca fui, irmãos, mas eu tenho saudade, porque eu sei que o meu Pai me criou, e Ele disse que prepararia morada para que eu estivesse lá. Querido, eu estou louco para que essa vida de sofrimento acabe de uma vez em nome de Jesus. É muito boleto, irmão. É demais. Você não sofre para pagar boleto? Estou voltando de férias, tá? Vai ver agora os boletos que vem. Está tudo planejadinho, irmãos, não se preocupe. Eu olho para um lado, eu vejo irmãos enfermos. Eu vejo pessoas que já morreram. E diz assim, Deus, essas pessoas estão sofrendo. Agora eu vou voltar para casa, eu vou ver ali na CIS Brasil, prostituição, coisa que não tinha alguns anos atrás. Eu vou ver pessoas morando na rua ali. Meu Deus, como aumentou. Para mim, na minha percepção ali, o número de moradores de rua na CIS Brasil em Porto Alegre. Cada um com uma história, cada um com uma dor. Queridos, isso tem que acabar de uma vez. Mas não acaba quando Jesus voltar. Acaba quando eu e você tomarmos uma postura espiritual e dizer assim, eu vou fazer a diferença aqui no mundo. Ver casais, ver pessoas sofrendo. Amanhã você vai para o trabalho, você vai dar de cara com alguém indo chorar no banheiro. Você vai orar por essa pessoa. O problema é que a gente diz assim, eu não quero me envolver com a vida dela. Eu não posso. É muita invasão de privacidade. Querido, Jesus é invasivo. Ele só pergunta se pode entrar. Depois que ele entra, ele revoluciona. Quando a pessoa deixa entrar, revoluciona. Nós precisamos ter uma postura muito mais ativa e agressiva de falar de Jesus, porque a gente entende que a santidade que está dentro de nós está extravasando. Mas o problema é que às vezes o que está extravasando de nós é o pecado. Querido, você tem uma escolha nessa noite. Ou é você retornar para um padrão de santidade, esquecer esse negócio de passar por média, porque não tem outra opção.
não quero te dar a opção de, então vai viver no pecado infeliz de uma vez. Não. Essa não é uma opção. Essa é o diabo que está te dando. E às vezes a gente aceita. A opção é viver uma vida de santidade na presença de Deus. Viver uma vida de entrega, uma vida de rendição, uma vida de estar completamente vivendo na sua presença. Talvez você que veio aqui hoje nunca tinha pensado sobre retornar a viver um padrão de santidade que nunca viveu na sua vida. É mais do que caráter. A gente conhece pessoas que são assim, que para ser crente só falta Jesus, porque o resto faz tudo direitinho. Você conhece gente assim? A gente até se envergonha, meu Deus, se eu fosse 10% dele. Porque a gente está tão distante de Deus, mas a gente vê uma pessoa cheia de caráter e diz assim, meu Deus, que exemplo. Meu amado, o exemplo é você. Você é o exemplo da sua casa. Você é o exemplo da sua família. É você que vai fazer a diferença no lugar onde está. Mas agora, você precisa de mais santidade na sua vida. Não tem, amados irmãos, como flertarmos com o pecado. Pecado pode proporcionar momentos de prazer, mas pecado não traz satisfação permanente. Pecado vem e passa. Você sente um pouquinho de prazer e uma condenação mortal depois disso, diz um pecador arrependido. Quando pecamos, ficamos muito arrependidos. Mas agora, quando a gente vive um processo de santidade, eu nunca vi ninguém dizer assim, eu me arrependo de não ter sido santo, de ter sido santo, me arrependo demais. Não, nunca vi ninguém dizendo. Eu sempre vejo pessoas dizendo assim, eu me arrependo de ter feito aquilo errado, de ter xingado, de não ter me dedicado mais, de não ter cuidado da minha família. Querido, é hora de você ter esse encontro com Jesus, porque esse encontro com Jesus vai gerar uma vida de santidade em você. A banda pode subir. Eu quero orar com você sobre esse momento de santidade na sua vida, este reencontro, este retorno, para você talvez assim, mas pastor, eu nunca vivi uma vida de santidade. Querido, com Jesus a gente tem saudade de uma coisa que a gente nunca teve. E Jesus quer te dar alegria e paz, mas Ele quer te dar a oportunidade de você decidir que esse é o dia que você está retornando para Ele. Porque um dia Jesus retornará e você estará pronto. Se Jesus não retornar, você vai voltar para Jesus e você vai estar pronto da mesma maneira, porque agora você está vivendo uma vida de santidade. A vida cristã não é só ter chego na igreja. Eu vejo muitas pessoas cansadas e desgastadas. Por quê? Porque o objetivo delas foi até o batismo. Depois disso, ela só conta anos de carteira. Sabe quando antigamente, né, a geração do passado contava anos de carteira para se aposentar. Essa geração de hoje nem sabe o que é isso, né? Geração passada, estou louco para me aposentar. Falta 5 anos para me aposentar, 2 anos para me aposentar. Fica contando o tempo, querido. Crente não pode ser assim. Eu estou com 30 anos de vida cristã nas costas. E quantos processos judiciais nos céus lá você teve? Quantos BO não resolvidos com Jesus você deixou para trás para não resolver? Vamos ficar em pé.